quero vos pedir também aos irmãos. Meus irmãos, todo mundo passa luta, todo mundo passa uma dificuldade, seja em qual área da nossa vida. Mas eu quero agora, nesse momento, orar com as famílias que estão aqui. Com as famílias que estão aqui, orar e pedir a Deus para que Deus venha mostrar para nós o nosso caminho, o que nós devemos fazer para alcançar essa graça, para alcançar esse descanso que é só em Jesus. Só em Jesus. Quero orar com os irmãos. Os irmãos, se puderem, aqueles que podem ficar em pé, nós vamos levantar um clamor aqui. Eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo agora, nesse momento, Ele venha nos ajudar. Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso consolador, o nosso ajudador, não é? As famílias que estão aqui, eu quero agradecer a Deus por Deus ter colocado vocês aqui. Vocês estão aqui não por causa da igreja, por causa que vocês reconhecem que precisam de Deus, precisam do Espírito Santo. E é Ele que vai nos dar a paz que excede todo entendimento. Amém? Põe o seu coração então diante de Deus nesse momento, tá bom? Senhor Jesus, Pai, nesse momento, Deus, eu quero pedir a Ti sobre as famílias dessa igreja, sobre essas famílias, sobre os filhos, sobre os pais, sobre as mães. Deus, que nesse momento, Senhor, Sua graça que excede todo entendimento, uma paz, Senhor Jesus, que excede todo entendimento, que o Senhor venha estabelecer justiça dentro da casa deles, que o Senhor venha estabelecer saúde dentro da casa deles, Pai, que o Senhor venha estabelecer vitória dentro da casa deles, que o Senhor venha estabelecer, Senhor Jesus, tudo aquilo que veio de céu para Ele. Pai, nós podemos buscar tantas coisas nesse mundo, Deus, mas eu peço a Ti que o Espírito Santo habite dentro da casa deles, Senhor. Eu peço, Senhor, proteja os filhos, proteja os pais, proteja as mães, proteja as famílias deles, onde estão agora nesse momento. Pai, que a mente deles vão aonde estão os pais, aonde estão as mães, aonde estão os primos, aonde estão todos os seus familiares. Deus, que a oração nesse momento alcance, Senhor, a geração deles, Senhor, que alcance os avós, que alcance, meu Pai, aqueles que estão longe desse momento. Pai, eu peço a Ti, pelo Espírito Santo, que o Senhor aonde se está aqui, está no Brasil, está na África, está nos Estados Unidos, está em todos os lugares. Nesse momento eu peço a Ti, Deus, que o Senhor venha proteger, Senhor, aonde eles colocarem a mente deles agora nesse momento. Que Teu Espírito Santo alcance, Senhor Jesus, pela oração que eles estão fazendo agora, confessando, dizendo, pedindo ao Senhor, Deus, porque eles são Teus filhos, Senhor, e nós estamos aqui buscando o Teu nome, a Tua face, Senhor, que a oração deles alcance onde eles estão, Senhor, em nome de Jesus, que a oração deles alcance onde eles pensaram, onde eles pediram, Senhor, nesse momento. Pai, eu peço a Ti, Deus, fortaleça essa igreja, fortaleça, Senhor Jesus, com pessoas com vontade de buscar o Teu nome, pessoas com vontade de trabalhar na Sua obra. Deus, fortaleça essa igreja com o Teu Espírito Santo, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você pode dizer um amém para confirmar a oração da tua vida, da tua vida? Amém? Sempre dando glória a Deus. Sempre dando graças ao Senhor. Meu irmão, eu quero ler um texto com os irmãos. E eu quero já passar para a palavra. E no final, nós vamos fazer a nossa oferta. Então, durante a palavra, você já separa a sua oferta, o seu dízimo, para a casa do Senhor, e também para você se abençoar. Amém? Separa a sua oferta e abra a sua Bíblia do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27. Capítulo 27, Evangelho de Jesus. Escreveu Mateus, capítulo 27. O 27 e somente o verso 53. Mateus 27, 53. Eu disse há algum tempo atrás essa mensagem, eu lembro se estávamos em casa no culto, estávamos aqui, mas essa mensagem já foi pregada
saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse é o momento em que Jesus morre na cruz. Acontecimentos absurdos aconteceram naquele dia. Se nós lermos aqui o verso 45 até o verso 56, nós vamos ver quando Jesus foi pregado na cruz. Desde as 6 da manhã até o momento em que ele expirou, até o momento em que ele entregou a vida para Jesus, para Deus, entregou a alma para Deus. Quando ele fala até Senhor, receba minha alma, meu espírito. Acho que a palavra é essa, não errei. Mas pronto. Mas a mensagem titulada é o seguinte: o que é preciso para você crer em Cristo? Nós, irmão Renato, nós estamos aqui na igreja, né? Nós estamos aqui todos crentes. Mas, irmãos, a nossa fé, ela é como um gráfico. Sabe um gráfico que mostra quando ele está lá em cima, está tudo bem, está 100%, mas esse gráfico de vez em quando ele desce lá para baixo, e aí vai para 3%, 2%, 1%, talvez até 0%. A nossa fé é assim. A nossa fé, ela é uma fé variante. Eu quero dizer uns dados aos irmãos aqui, muito interessantes. Os irmãos, preste atenção aqui numa coisa, ó. A população do Brasil hoje, se os irmãos pesquisarem, a população do Brasil hoje é estimada a mais ou menos 213 milhões de pessoas. 213 milhões de pessoas. No Brasil, os evangélicos são mais ou menos 47 milhões de pessoas. Evangélicos. Isso quer dizer 26% dessa população. O Brasil tem uma grande população cristã, sendo o segundo país do mundo em número absoluto, com cerca de 170 milhões de cristãos no Brasil. No Brasil. Ok, o Brasil, vamos falar de Europa. Europa tem cerca de 50 países soberanos. 50 países independentes. A Europa inteira. Mais de 10 países da Europa estão abaixo de 1% de evangélicos. Países da Europa, estamos falando aqui do nosso, onde a gente mora. A população residente em Portugal, mais ou menos estimada em 2024, foi estimada em 10 milhões, quase 10 milhões 750 mil pessoas. Amém? Até aqui ok. E os dados não são mais ou menos ali exatos, o censo de 2021 mostra um crescimento significativo de evangélicos em Portugal, atingindo cerca de 186 mil evangélicos. Isso quer dizer, a 2%, 2,13% mais ou menos da população do Brasil é evangélica. Evangélica. Tá? Por que eu estou trazendo esses dados, irmãos? Eu estou trazendo esses dados porque muitos estão na casa de Deus por estar, dizem que é evangélico, dizem que são cristãos, mas só dizem. E é um perigo nós vivemos assim, porque se nós vivemos só dizendo que a gente é alguma coisa, isso na verdade está mentindo. E as estatísticas mostram que isso está crescendo cada vez mais. E nós temos que tomar cuidado em dizer que nós somos cristãos, mas não somos seguidores de Cristo. Essa estimativa cresce cada dia mais. Você vê no Brasil, a quantidade de evangélicos que tem, quase 50 milhões de pessoas são evangélicas no Brasil. E o Brasil está caindo numa decadência que quase nunca caiu na história. Ideologia de gênero, leis não aprovadas, muitas coisas que são fora do cristianismo que o Brasil está aceitando.
sobre a gente se entregar verdadeiramente para Cristo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta hoje. O que precisa mais para nós nos entregarmos 100% para Cristo? E o texto mostra que aconteceu algumas coisas para que o povo fosse acreditar que era Jesus que estava pregando na cruz. Mas vamos aqui, eu quero interagir com os irmãos uma coisa. Será que essa geração está convicta da realidade de Cristo? Será que essa geração de hoje está convicta de que quando ela aceita a Cristo, não é somente aquele momento de levantar a mão e aceitar? Será que ela sabe o que ela está fazendo em questão de Cristo? Aí surgem algumas perguntas. Eu quero que vocês pensem aí algumas perguntas acerca da igreja, acerca de Jesus, acerca de Cristo, acerca de Deus. Eu quero que vocês pensem, se vocês tiverem uma pergunta absurda, até pode levantar a mão e falar assim, eu já ouvi uma pergunta assim. Perguntas que eu já ouvi. Olha, eu ouvi falar que Jesus casou. Nossa, não tem, né? Não é necessário. Jesus casou ou não? Quer saber se casou ou não? A Bíblia não diz isso. Não fala nada sobre isso, não. Isso abala a fé da pessoa. Isso põe uma pergunta que não tem resposta. Outras perguntas, ó. Jesus, olha, eu ouvi esses dias, Jesus era socialista. Absurdo. Jesus era socialista. Jesus era socialista? Capitalista? Não importa. Se estamos na era de Cristo, Jesus nasceu no ano zero, olha só a pergunta. São perguntas assim, a gente percebe a falta de um mínimo de estudo, ou de pesquisa, ou de interação com a Bíblia, para entender o negócio dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que dizem que são, mas não conseguem acreditar. Essa pergunta aqui, vocês colocar lá no Google, perguntas absurdas sobre Cristo, sobre Deus, ou sobre a Bíblia. Uma das primeiras perguntas que está lá no chat, o irmão diz assim, Adão teve um umbigo? Aí está a explicação lá, porque Adão não nasceu, Adão foi criado. As perguntas, isso está lá, é uma das primeiras perguntas que os ateus, ou quem não acredita, faz. E tem outras pessoas que chegam e dizem, simplesmente eu não acredito. Outros, ou até uma coisa pior, simplesmente eu não acredito. Mas não faz nada para ter uma vida consagrada a Deus. Então, quer dizer, entra numa estatística que é só uma estatística, uma coisa assim, não, eu sou evangélico, e pronto, acabou. E aí, eu quero citar uma coisa aos irmãos. Quando Nicodemo chega para Jesus, ele chega numa noite, não tem ninguém vendo, e ele faz uma pergunta para Cristo, porque ele diz, o Senhor é Deus, porque ninguém de Deus faz coisas maravilhosas que o Senhor faz. E Jesus fala assim, olha, Nicodemo, assim, tem que nascer de novo. Aí Nicodemo faz uma pergunta também absurda. Diz, como é então eu tenho que nascer de novo? Será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe outra vez? Sabe, são perguntas que até naquela época Jesus debatia. Jesus tinha também, eu estou dizendo que era normal, irmãos, era normal, e hoje também é normal dizer isso, essas perguntas, mas são perguntas de pessoas que não conhecem Cristo. Nicodemo não conhecia Cristo, só viu o que Jesus fazia. E há muitos crentes hoje, irmãos, há muitos crentes hoje que ouvem falar de Cristo, mas não vive Cristo. Não vive Cristo. Escuta só, no verso 54, o centurião, e no verso 54 diz o seguinte, vou ler primeiro, o centurião e os que com ele aguardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram, verdadeiramente isso era filho de Deus. Peraí, teve que acontecer ali um absurdo para eles verem que tudo
E aqui eu quero dizer, através desses versículos, irmãos, desde o 45 em diante, algumas coisas que acontecem conosco. Acontece com a gente, para a gente crer em Cristo. Olha só. O verso 45 diz que houve trevas sobre a terra, desde o meio-dia até as 3 da tarde. Amém? Assim lá o texto, verso 45, houve trevas. Verso 45, desde a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Escuta só, o que isso quer dizer? Eu posso aplicar isso na nossa vida. Semana passada nós falamos sobre esfriamento espiritual. Esse versículo mostra que nós muitas vezes caímos na cegueira espiritual. Na cegueira espiritual. Primeiro que escurecer tudo. E muitas vezes nós nos vemos cegos espirituais caminhando. Por isso que Jesus fala, cego não pode seguir, direcionar o cego. Não pode. O pastor da igreja tem que ser convicto da sua fé. Porque senão ele não vai pregar o que ele viveu. O pastor ele tem que ser convicto da fé. Porque senão ele não estaria nem abrindo a igreja. Ele tem que ser convicto. Cegueira espiritual. Mesmo com o sol do meio-dia, não conseguimos ver o que Deus fez por nós. Nós vemos aqui, desde a hora nona, hora sexta, desde a hora sexta houve trevas sobre a terra. Irmãos, não é chuva não, houve trevas. E muitas vezes precisamos passar em trevas. Deus permite que nós passamos em trevas para que Deus abra os nossos olhos depois de a gente ter passado no abismo. Olha só, Isaías 59:10 diz assim: apalpamos as paredes como os cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia. Hoje, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros, como mortos. Irmão, se a gente não trabalhar o nosso espiritual, se a gente não trabalhar a nossa vida espiritual, Deus permite que caímos na cegueira. Permite, viu? Não é Deus que leva, é nós que andamos para esse lado. Deus permite que caímos na cegueira espiritual. E o verso 59, no capítulo 59, ele começa assim, ó, conhecidíssimo. Nós vamos ver aqui uma coisa aqui que eu anotei. Isaías 59. Eu quero ver os irmãos aqui. Eu tenho que ler. Diz assim o 59 no início, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, né, fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Por que ele fala em iniquidade primeiro? Qual é a diferença de pecado para iniquidade? Pecado, muitos sabem, uma coisa muito simples para entender o que é pecado, é errar o alvo. Errar o alvo, erro, falha, errar o alvo, é pecado, errar o alvo. Agora, iniquidade, você sabia que é pior que pecado? Eu vou explicar isso aqui de novo. Se os irmãos vão ouvir que iniquidade é pior que pecado, olha a definição de iniquidade: prática contínua, deliberada e enraizada desse erro, tornando-se um estilo de vida, perversão ou inclinação do coração, frequentemente sem arrependimento. Isso é Deus falando para a humanidade que o que separa ela de Deus não é só o pecado, é iniquidade. A iniquidade é o famoso pecado escondido. É o famoso pecado que você não quer tratar, que eu não quero tratar.
Isso é iniquidade. Perversão. Perversão. Cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Não, a gente não quer ver o que o próprio pecado nos faz na nossa vida. Então teve que acontecer o quê? Primeiro teve que ter trevas. E aí começar a olhar. Tem alguma coisa mal. João, capítulo 8, verso 12, falou-lhes Jesus, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus era a luz que estava pendurada na cruz, na terra e no mundo, mas tinha trevas, porque o povo não acreditou. Nossa, ligou tudo. O povo não acreditou, teve que ter trevas. A cegueira espiritual hoje, irmãos, é as trevas que nos levam hoje a pecar, a ser iníquo na presença de Deus. O pior, a pessoa não é você chegar para uma pessoa e dizer: ó, pecador. Não, é você chegar para a pessoa e dizer: seu iníquo. É pior. Pior. Segunda coisa, o verso 51. O verso 51. Ele vai dizer assim: eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Abriu-se um acesso. Maravilha, abriu-se um acesso. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos um acesso. Nós começamos a ter oportunidade para andar em Cristo, mudar de vida, todos os dias. Todos os dias. Mas temos esse acesso, mas não andamos nele. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e o povo não anda nele. Ainda está pecado, na iniquidade. Hebreus 10, 19, 22 nos traz uma lição muito interessante. Por que é difícil você permanecer na igreja? Por que é difícil eu me afundar na Bíblia, me afundar em jejum e em oração? Por que é difícil? Porque tem que ter ousadia para isso. Hebreus 10, 19 e 22 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia. Então, irmão, para ser crente tem que ser ousado. Para ser crente tem que ser mesmo ir para cima. Não é luta contra o espírito, irmão, não é contra a carne. Somente é contra o espírito. É contra a carne e contra o espírito das trevas. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos com um verdadeiro coração. Como é que a gente tem que chegar na presença de Deus com um verdadeiro coração? Em certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É isso. Se a gente não tiver isso, acabou, gente. Abandona. Mas agora, levar um título de cristão, mas a gente não lê a Bíblia, então é melhor não se chamar de cristão. Se você chamar de cristão, mas você não ora 5 minutos na semana, não vale a pena. Não vale a pena. Se você chamar de cristão só porque tem uma igreja para ir, irmãos, não tem problema nenhum. Você pode vir, mas se você chamar de cristão, você ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. E é assim que nós temos que ser cristãos. Ousados. Amém? Eu ouço um amém. Amém? João 10, 19, Jesus diz o seguinte: que Ele é a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará passagens. Nós, irmãos, muitas vezes não queremos entrar por esse acesso. O véu se rasgou de alto a baixo. E temos esse acesso, mas não entramos. Apocalipse 3,8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que diante
Não é a porta da igreja, irmãos. Não é a porta da igreja, irmãos. Entendem? Não é essas quatro paredes. Mas a gente está deixar não é aquela porta. É Jesus. E para andar com Jesus não é de qualquer maneira. É com ousadia. É com ousadia. E o véu saiu de água abaixo. Mas ninguém quis saber. O verso 51 ainda continua dizendo o seguinte: que a terra tremeu. Tremeu a terra. O que significa isso, irmão Reinaldo? Estrutura abalada. Tremeu a terra. O que isso quer dizer, irmão Reinaldo? Estrutura abalada. Muitas vezes precisamos que a nossa estrutura se abale para crermos em Cristo. Muitas vezes, irmão, Jesus sacode onde você pisa, você não sabe onde você põe o pé. Muitas vezes ele tira o que você tem de apoio, que é para você buscar ele. A terra tremeu, a terra se abalou. E o povo tudo ali, e ainda não sabendo que era Cristo que estava pendurado ali. Meus irmãos, nós temos que ter uma coisa na cabeça, na nossa mente. Vocês estão entrando da porta dali para dentro, não é para ver o irmão Reinaldo pregar, os seus filhos louvar. Não, vocês estão entrando aqui para ouvir a palavra de Deus. É isso que vai fazer com que você se fortaleça como cristão. Não tem poder para isso. Esquece, não tem poder para isso. O que tem poder na sua vida para você manter como cristão é Jesus Cristo. Não deixe a terra se abalar, irmãos. Não deixa tudo ir para baixo, não deixa tudo tremer. Não deixa acontecer isso, para depois você falar, verdadeiramente eu tinha que estar lá. Não deixa, irmãos, tremer a terra. Não deixa abalar tudo primeiro, para depois a gente correr de Jesus. Não deixa. Não deixa tudo parecer perdido primeiro. Muitas pessoas falam assim, né? Nossa, eu já tentei de tudo, eu já tentei isso, tentei aquilo, tentei um monte de coisa, agora eu vou orar. Quer dizer que a primeira coisa que deveria fazer é orar. A primeira. Poxa, é o contrário. Aí eu com meus palavras, poxa. Não, irmãos, não, olha, que Deus hoje nos abre o nosso entendimento, irmão. E não precisa que Deus venha falar a nossa estrutura primeiro, a gente precisa, para depois a gente pensar em buscar. A terra tremeu, a estrutura abalou. Êxodo 19:18 diz assim: e todo mundo no Sinai foi negado, porque o Senhor descera sobre ele fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia perante ele. Essa é a presença de Deus. Tremia. Nós não sentimos, sim, eu senti, mas Deus tem o poder para abalar a terra do jeito que Ele quiser. Deus é o Deus de todas as coisas. Ele criou. Ele permite, irmãos, permite acontecer coisas para a gente buscar Ele. Escuta só. Ele permite. 1 Samuel 14:15 diz assim: e houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Deus permite balançar a terra embaixo do nosso pé, para a gente buscar Ele. Deus permite, mas que não precisamos chegar a esse ponto de Deus precisar abalar a nossa estrutura. E o verso 51 ainda continua dizendo aqui: fenderam-se as rochas, partiram-se as rochas. Mas o que significa, irmão Reinaldo? Partir a rocha é diferente de estrutura abalada. Fendeu-se a rocha. Se eu balançar uma rocha é uma coisa, agora partir a rocha é outra coisa. O que
significa rocha na Bíblia? Nós podemos ver várias vezes a Bíblia menciona Jesus como a rocha. Agora, quando se partem as rochas, é o nosso relacionamento com Jesus que fica com rachas, com brechas, fica sem forças. Quando a gente está pisando na rocha, irmãos, ainda ela só sacode ou é um aviso. Mas agora, quando ela racha, é o seu relacionamento com Deus que está indo por água abaixo. Então o que precisou acontecer? Partiram-se a rocha. Partiram o relacionamento com Deus naquele momento, com Jesus na cruz, morrendo, não só abalou a terra, mas rachou o relacionamento que eles tinham. E precisou acontecer isso. E precisou rachar a terra. O relacionamento com Deus foi rachado. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Agora tem outra coisa aqui. O que pode nos tirar da presença de Deus? Nós falamos de pecado, e qual que é a outra palavra que nós estamos ali? Iniquidade. E Hebreus 12, eu vou até abrir lá, Hebreus 12, ele fala outra palavrinha aqui, que me chamou a atenção. Outra palavrinha aqui que me chamou a atenção. Deixa eu achar aqui. Embaraço. O que significa embaraço? Aí tem embaraço, olha só. O que significa embaraço, meu irmão? Embaraço, tudo aquilo que atrapalha, desacelera ou impede o cristão de avançar na sua caminhada de fé. O que significa? Dê um exemplo aí de um embaraço na vida do crente. Hobbies. Aquilo que você gosta de fazer, que muitas vezes você deixa tudo para fazer aquilo. Por exemplo, eu tenho um hobby, que é tocar violão. Eu gosto muito de tocar violão. Mas o meu momento com Deus não pode ser substituído por aquilo. Os irmãos estão entendendo? Hobbies. Isso é um embaraço na vida do crente. Ah, mas não posso ter. Pode, mas nada pode tirar a tua presença com Deus. Isso é um embaraço. Outro problema, a ansiedade. É um embaraço. Porque a ansiedade te traz preocupação. E a preocupação fala para você assim: olha, eu estou ansioso, eu não consigo nem sentar na igreja para ouvir a palavra, eu não vou lá, eu vou perder meu tempo. Ansiedade, você não sabe o que faz, e fica perdido, não tem remédio que cura, que dá descanso para você, você fica perdido. Ansiedade é um embaraço. Você tem que deixar o embaraço de lado. Hebreus 12. Outra coisa, relacionamentos. Relacionamentos é um embaraço na vida do crente. Coisa prática. Um relacionamento que não tem a presença de Deus te afasta da presença de Deus. Amigos que só falam coisa que não presta, você vai cair na dele e vai falar coisa que não presta. Estou dizendo relacionamentos em geral. Não estou dizendo nem questão dos meninos novos aqui, questão de namoro. Não, estou falando de relacionamentos em geral. Relacionamentos é um embaraço se você não tiver um relacionamento saudável com a pessoa. Um relacionamento, vou dizer uma coisa, um relacionamento que te leva a falar palavras que não devem ser faladas. Isso é embaraço. Por quê? Você lembra aquela frase? Filho de peixe, peixinho é? A Bíblia fala de uma maneira mais certa. Ela diz assim, deixa eu me lembrar aqui do versículo. As más companhias corrompem os bons costumes. Relacionamento. As más companhias
corrompem os bons costumes. Você pode ser uma ótima pessoa, mas se você for influenciado por aquela pessoa, é um embaraço na sua vida. Que hoje os embaraços caem por terra em nome de Jesus. Amém. Embaraços que saem da nossa vida em nome de Jesus. Amém. E o embaraço é o pecado. E o pecado leva à iniquidade. E a iniquidade leva à perca da salvação. Vamos lá. Verso 52. O verso 52 ainda continua dizendo o seguinte. Deixa eu ver aqui. O verso 52 ele continua. Ele diz assim: e se abriram os sepulcros. Todo mundo vendo, imagina, irmãos. Talvez as pessoas não conseguiram ver todos esses momentos, essas coisas aconteceram, mas um grupo viu uma coisa, outro grupo viu outra, e outro viu outra coisa, e depois eles se juntaram e falaram: nossa, aconteceu isso aqui, os sepulcros se abriram. O que os sepulcros se abriram eu posso aplicar para nós aqui essa manhã, irmãos? O que está escondido aparece. O que acontece se abrirmos um sepulcro, irmão? O que vai ter lá dentro? O morto, né? Apesar que eles saíram vivos. Mas eu estou aplicando aqui para nós, tá? Não confunda isso. Mas eu quero aplicar de abrir os sepulcros. É o pecado escondido que nós temos. E quando nós começamos a mexer nesse pecado, o que acontece se abrirmos o túmulo hoje? Podridão, morte, osso, coisa morta. Se nós começarmos a mexer no pecado que está escondido, isso traz para a gente, até vou dizer aqui, até uma libertação disso. Porque tudo que a gente não mexe, não acontece nada. Mas os sepulcros se abriram. O que está escondido aparece. O que está escondido, escuta aqui, eu vou te falar. O que está escondido cheira mal. O que está escondido cheira mal. Precisou, irmãos, mexer na estrutura escondida. Precisou mexer naquilo que estava escondido. Para todo mundo olhar, olha, é Cristo. Eu quero dizer, irmãos, eu aplico isso para a minha vida, isso que está escondido. O que está escondido, eu tenho que dizer para Deus: Deus, eu entrego na sua mão hoje. Eu entrego na sua mão hoje. E o que está escondido cheira mal. Quando você começa a mexer, e aí a gente percebe que precisou abrir os sepulcros para o povo olhar aquilo e falar assim: aquele homem era verdadeiramente Jesus. Mexendo com a nossa fé, irmão. Marcos capítulo 5, verso 38, aí em diante diz assim: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entretanto diz-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomou na mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que traduzida é: a menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. A menina estava morta, mas precisou de Jesus, irmão. Então eu quero dizer, hoje, o que está escondido, meus irmãos? Vamos colocar Jesus para que mexa nesse lugar. É difícil, né? É complicado, mas a gente tem que pedir para Jesus ir lá naquele lugar onde ninguém sabe, só você e Deus. E Ele vai levantar o que está morto. Ele vai fazer, E agora eu quero ler um texto para os irmãos. Ainda tem tempo? Tem. Eu quero ler um texto. O que precisa, irmão? A palavra hoje é o que precisa de acontecer na sua vida, na minha vida, para que hoje a gente tenha uma vida sem
Abra sua Bíblia aí, ou no seu aplicativo, em João, capítulo 9. João 9. Quero ler com os irmãos, porque a Bíblia é muito engraçada, não sabia? Eu quero ler com os irmãos isso aqui. Se os irmãos achar graça, isso é muito sério. A Bíblia, hein? Não é piada, não. Vamos lá aqui juntos, vocês vão ver uma coisa interessante. João capítulo 9. João 9. Olha só, leia junto comigo aí o que aconteceu aqui, pessoal. João capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Amém? Vocês estão acompanhando? E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que pegou? Estes os seus pais para que nascesse cego? Escuta só isso aqui. Interessante. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí o verso 6 em diante diz assim: tendo dito isto, cuspiu na terra. Olha o que precisou Jesus fazer, irmãos. Cuspiu na terra. E com a saliva fez lodo. E untou com lodo os olhos do Senhor. Aí Jesus, naquele absurdo que ele fez, ainda falou assim: vai, levanta-te, vá lá no campo de Siloé, significa enviado. E aí ele foi, lavou e voltou a ver. Escuta aí. Então, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é esse aqui que estava sentado, mendigava? Aí uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Não, sou eu aqui, estou vendo. Né? Mais ou menos isso. E diziam depois: como você abriu os olhos? Aí ele foi explicar. Aí disse: um homem chamado Jesus fez o lodo com todos os olhos e disse: vá para Siloé e lava. Então eu fui e lavei e vi. Escuta só que interessante. Foi ter que explicar tudinho ali para os vizinhos dele que sempre viam ele assim. Aí disseram coisa. Verso 2. Quem sabe? Aí ele respondeu: não sei. Ele só fez aquele milagre e foi embora. Aí passa aqui um problema muito sério. Chegam os líderes religiosos. Levaram, pois, os fariseus, levaram ele aos fariseus, que antes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. E era sábado, irmãos, uma coisa que Jesus não poderia fazer nunca. Era sábado. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram-se como vira. Aí vem os fariseus perguntando para o homem de novo. E ele disse: depois de lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Aí já diminuiu a história, né? Aí já conta aqui essas coisas, né? Então, poxa, o que precisa Jesus fazer para eles acreditarem que eu estou vendo, né? E o verso 16: então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Aí diziam outros: como pode um homem pecador fazer esses tais sinais? E havia dissensão entre os fariseus lá. Verso 11: tomaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que... o que tu dizes daquele que te abriu os olhos? Olha só aqui a resposta dele. E ele respondeu: que é profeta. Só sei que ele é profeta. Falar isso com um fariseu naquela época era um absurdo, tá? E o verso 18: os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Aí não acreditaram nos vizinhos, não acreditaram nele. Aí os fariseus, chegaram os fariseus, aí perguntaram para ele, aí ele falou que era profeta. Aí ele falou: não, então vamos chamar os pais dele. Nós temos que chamar os pais dele, porque os pais dele conhecem desde a infância. Olha o que
Aí seus pais responderam e disseram: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Pergunta a ele, e ele falará por si. Porque aí os textos explicam o que os pais não falaram. Eles não falaram isso, se eles dissessem que foi Jesus, eles não poderiam passar agora. Então, vai lá, pergunta a ele explica. Não acreditaram. Verso 23. Aí diz assim: por isso que seus pais disseram: tem idade? Pergunta a ele. Verso 24. Fala, pois, pela segunda vez o homem. Vai lá o homem de novo. Chega lá o homem de novo. Pela segunda vez pergunta para ele o que tinha sido cego. Disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Verso 25. Respondeu ele: pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. E é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Eu não sei se ele é pecador, não sei. Eu só falei que ele é profeta, mas eu só sei de uma coisa: que eu era cego, mas agora ele fez lodo no chão com saliva e pôs no meu olho e agora vejo. E o verso 16: e tornaram a dizer, eles perguntando de novo, tornaram a dizer: o que fez ele? Qual tinha para os olhos? Meu Deus do céu! Foram lá e perguntaram para ele de novo: o que aconteceu? Aí respondeu: já vos disse e não ouviste, para que quereis ouvir? Aí ele brinca com os fariseus: por acaso vocês quereis vós porventura fazer vós também seus discípulos? Poxa, vocês querem? Vocês estão querendo saber tanto porque quem fez isso e como fez isso? Será que vocês querem seguir Jesus também? Então injuriaram e disseram: discípulo dele? Sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisso, pois está a vida, que nós não saibais de onde é que me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos do cego que nascesse. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram. Irmãos, ele passou por várias pessoas, eles explicando a mesma coisa, Aí as pessoas perguntam para você: por que você está na igreja? O que você está fazendo lá? Não, irmão, eu era pecador, eu era assim. Vai você contar o seu testemunho para ele. Eu caí nas drogas, eu vivia no mundo, eu bebia, eu fazia isso, eu era de uma religião, que não sei o quê, eu me via afastar de Deus. Você explica, e conta o teu testemunho, e fala: olha, o único caminho é Jesus, e a pessoa não quer saber de Jesus. O que precisa, irmãos, para nós seguirmos a Cristo? Essa é a pergunta de Deus. Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo. Nós precisamos voltar a Cristo sem Ele precisar abalar a nossa estrutura. Amém, Jesus. Aleluia. Nós precisamos de Cristo, mas não precisamos que Ele venha nos chamar a atenção dessa maneira. Esperar primeiro que venha a cegueira espiritual, esperar primeiro que abale a nossa estrutura, a nossa terra onde a gente pisa. Quando acontece uma coisa absurda, nossa, cara, saiu o meu chão demais. Aconteceu que é absurdo, não sei, eu estou sem chão, né? Você fala. Perdeu a estrutura onde você deveria pisar. Esse homem levava para várias pessoas, agora você está vendo, mas Jesus te falou como? O que ele fez? Pegou para você que Jesus fez muitas coisas na sua vida. A misericórdia de Deus na sua vida é grande demais. Nós precisamos reconhecer hoje, mais uma vez, que Cristo, Ele é o único caminho, verdade e vida para nós seguir o caminho.
Será que vai precisar vir a frieza? Vou dizer da pregação passada. Será que precisa vir a frieza espiritual? Será que precisa vir a cegueira espiritual? E cito aqui as outras coisas de novo. Será que é preciso acontecer alguma coisa para a gente perceber que tem um acesso a Cristo para que a gente viva em paz? E a gente tem que falar desse acesso para as pessoas que não conhecem a Cristo. Nós temos que falar desse acesso. Se a gente não falar desse acesso, irmãos, nós estamos negando a nossa fé. Nós estamos negando a nossa fé. Hoje, a luta que nós estamos passando hoje, irmãos, hoje nós colocamos nos pés de Jesus. Não, nós temos que reconhecer que com as nossas mãos a gente não vai conseguir resolver. Não vamos conseguir resolver. Colocamos nas mãos de Jesus. Não vamos precisar segredo espiritual vir novo. Que a segredo espiritual não entra na nossa vida. Que o nosso relacionamento não se fenda como fendeu a rocha. Que o nosso relacionamento não venha ser separado. Que a iniquidade não venha cumprir aqui o versículo de 51:10 de Isaías. Que a iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus. E hoje deixamos a iniquidade de lado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Perder horas em frente a um filme é fácil. Perder horas rolando vídeos é fácil. Perder vários minutos vendo vídeos é fácil. Mas agora ganhar minutos na presença de Deus, meu irmão, é difícil ajoelhar em casa para orar. Eu reconheço isso. Como pastor, eu reconheço isso. Alguma vez você pegou assim a sua família, segurou a mão deles assim, e olhou para a cara da tua esposa e disse: vamos orar juntos hoje. Olha bem no olho dela, segura o teu filho na mão. É difícil, irmão, eu sei que é difícil. Mas é muita sobretudo que a gente vai conseguir crescer. Mas não, muito embaraço na minha vida. Ixi, muito embaraço. E aí tem embaraço ainda para atrapalhar, né? É um pecado, iniquidade e embaraço. Mas que isso não venha nos afastar da presença de Deus, em nome de Jesus. E nós vamos cantar esse hino que nós cantamos aqui. Movendo em fé. Todo dia. Todo dia. Irmãos, ninguém aqui é super-herói. Todo mundo aqui chora escondido. Todo mundo aqui tem sentimentos escondidos que você só lá na sua casa. Eu ouvi essa semana, irmãos. Eu ouvi essa semana de uma pessoa desviadinha de Jesus. Desviadinha de Jesus. Ele foi batizado, não consegue vencer vício, mas chorou, se arrependeu, está tentando mudar de vida e disse: eu não consigo, sou fraco. Eu falei: irmãos, parabéns, bem-vindo ao mundo. Eu também sou assim. Mas Deus, nós vemos que Deus, como diz a palavra de Deus, que na fraqueza é somos fortes. Não somos super-heróis, não conseguimos sozinhos com as nossas mãos. Mas nós sabemos que temos um Deus hoje, irmãos, que vai nos manter forte ali, nessa cadeira aí deles, nessa cadeira aí, ouvindo a palavra de Deus, desse lado que já foi quebrado, mais que Deus falou, que Deus levantou. Mas essas cadeiras aqui, irmãos, é que Deus vai nos abençoar. É nesse lugar aqui que Deus vai nos dar prosperidade espiritual. É nessas cadeiras, nesse lugar. Eu disse que não é um lugar, porque você tem que vir com Cristo para cá. Se cada um trazer um bocadinho
partir de Cristo aqui para dentro, meu Deus, o que vai ser desse cara? Manda uma mensagem lá, pastor, um pouco de Jesus hoje. Oh, Deus, que maravilha. Oh, pastor, eu falei um pouco de Jesus aqui. Que maravilha. Pastor, eu tenho o Espírito Santo. Meu Deus, que ouve isso. Pastor, eu estou fraco essa semana, mas ora para mim. Eu posso não conseguir, mas ora para mim. Eu preciso de oração. Irmãos, é a melhor coisa que o pastor ouve. É isso. E eu disse a essa pessoa essa semana, eu vou comprar essa briga contigo, vou orar junto, vou orar pela sua vida. Vou orar pela sua vida. A gente vai conseguir vencer em nome de Jesus, irmãos. Amém? Nós vamos vencer em nome de Jesus, irmãos. Tudo bem, está sossegado. Olha, eu tenho dinheiro na conta, minha saúde está ótima, está tudo tranquilo. Aí você tem que buscar, que é para não perder. Aí tu tem que pedir proteção de Deus, aí tu tem que pedir para que Deus você não se esqueça de Deus. E também isso aí que é um perigo, né, irmãos? Que a frieza espiritual ela vem muitas vezes porque a gente acha que tem Deus muitas vezes perto da gente, mas Ele não está. Temos discernimento, temos que discernir. Amém? E que a gente possa cantar. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. E esse hino fala com ousadia. Com ousadia vou mover o sobrenatural. É a mesma palavra que em Hebreus 11. Com ousadia. Mas você acha que se não fosse ousadia, minha vida não estaria aqui. Se não fosse ousadia, muita gente diz: você tem chamado? Acho que você não tem chamado, não. Falaram para mim. Não, acho que você não é pastor, não. Sabe da história que a gente tem como líderes de jovens, como co-pastores, olhou assim: não, você não serve. Quer dizer, você está olhando para o exterior. Deus reconhece o nosso interior. Se eu não tivesse ousadia, irmãos, não estaria aqui hoje. Se você não tivesse ousadia, você não estaria aqui hoje. Ousadia. Hoje você está dando tapa na cara do demônio, dizendo assim: ó, você não manda na minha vida. Eu vou cansar para a igreja, mas vou. Lá não tem ainda músicos, mas eu vou. Lá ainda não tem telão, mas eu vou. Lá não tem instrumentos, mas eu vou. Lá não tem reteté, como todo mundo quer, mas eu vou. Lá não tem aquilo que todas as outras igrejas têm, mas eu vou. O que você está fazendo hoje é uma ousadia com Cristo. Amém? Eu quero orar com os irmãos, encerrar dizendo que Jesus é o único caminho e vai nos ajudar em tudo. Amém? E já prepara sua oferta em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez, terminar aqui essa palavra. Através dessa palavra eu quero ministrar uma bênção sobre a sua vida. Amém? Eu também tenho lutas, irmãos. Estou conseguindo vencer todo dia, uma a uma. Aí eu vai lá e falo com um, e falo com o outro, resolvo aqui, resolvo ali. E está indo. Coloca tudo na mão de Deus. Coloque tudo na mão de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Deus, eu peço a Ti nesse momento que pela graça, Senhor, que tem nos dado, Senhor Jesus, nos ajude a vencer o pecado, nos ajude a vencer a iniquidade, nos ajude a vencer os embaraços. Deus, eu coloco em Tuas mãos a minha vida, coloco
venha acontecer na nossa vida para que a gente venha começar a crer no Senhor. Deus, que a rocha, que é o Senhor, não venha ter separação da nossa vida. Primeiro, para depois que a gente vai crer no Senhor. Não, Senhor. Nos ajude a romper em fé, Senhor. Assim como o hino diz, rompendo em fé, nós vamos caminhando, Senhor, com ousadia, para mover o sobrenatural. Deus, nos ajude, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Jesus. Eu coloco em tuas mãos, Jesus, todos os problemas, Senhor, que tem na nossa vida. Eu coloco em tuas mãos, Jesus. Eu não tenho força para vencer, Deus, mas eu sei que eu tenho um Deus que pode transformar tudo em bênção. Deus, a nossa vida está em tuas mãos. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Pode dizer um amém? Amém. Que significa assim seja? Pode sentar em nome de Jesus. Vamos ofertar, irmãos. Vamos ofertar em nome de Jesus. Livro de Malaquias, irmãos. Tem um texto muito conhecido. Você não me respondeu. Deus vai falar sobre isso de oferta. Amém? Saúde aos irmãos que participam. Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Eu gostaria de contar uma experiência que eu tive quando eu tinha 16 anos. Eu fui fazer um curso e lá no estado do Rio de Janeiro tem o Senai, que é a Praia das Indústrias. E as indústrias, elas patrocinam alguns alunos que fazem esse curso. Só que eu passei a prova, veio o irmão, passamos a prova e não tínhamos esse patrocínio. Então, era novo, né? 16 anos, estava naquele primeiro coração, madrugada. E eu acordei de madrugada, dobrei o meu joelho e falei: Deus, se o Senhor me der esse patrocínio nessa carta para fazer esse curso, eu vou ofertar ao Senhor como meu primeiro salário na igreja. E 2 dias depois chegou lá uma empresa de 5 cartas, oferecendo patrocínio aos alunos. Eu, meu irmão e 3 alunos. E nessa mesma ação eu também estava pedindo uma companheira, uma esposa. E nesse mesmo curso, passado um mês, eu conheci a Tati, que anos depois veio se tornar minha esposa, e agora é a mamãe dos meus tesouros, dos meus maiores tesouros. Que são as bênçãos do Senhor, conforme diz a palavra, são tantas que a gente nem consegue segurar. Amém? Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, Deus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é eterno, Pai, porque o Senhor cuida de
Só que tem que chegar cedo, por quê? Porque tem muita gente. Pra você ter uma ideia, não sei se é porque o Atos era pouco lugar, né? Aí, o que eles tiveram que fazer? Eles fizeram 2 horários. Fizeram depois do almoço rápido, assim, encheu de gente. E o outro horário, 7 da noite, encheu de gente. Então, assim, é muito bonito cantar, muito legal. Estão saindo aí faz meses. Né? Vale a pena ir para a gente conhecer, para aproveitar para lá e conhece a série. Mas esse ano vai ser só um horário, 7 horas. Isso, agora vai ser só um horário que agora tem galeria, o pessoal tem muitas cadeiras lá em cima e a gente pode ir nesse horário que tem lugar para todo mundo. Mas a gente pode ir mais cedo, né? A gente tem tudo lá, você fica tranquilo, tem tudo lá. Tem, não sei se tem permitido no final, a gente ir só comer, ir embora. Isso vale a pena ir. Na outra semana, deixa eu ver aqui. Na outra semana vai ter dia 26, a conferência bíblica. É outra coisa muito boa. A conferência bíblica terá 3 professores. Eu não sei o que vai chegar, não vai ser muito extenso. Vai começar às 1h30 da tarde. Por exemplo, a gente vai na semana da Páscoa, a gente vai sair daqui e já vai direto. Na outra semana também. Mas ela começa mais cedo, começa às 2h30 da tarde a conferência bíblica.